Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de um pão maravilhoso que eu gosto muito. É um pão bem fofinho de leite, tá? Mas vocês também podem usar água, se vocês preferirem, né? Se não tiverem leite em casa. Eu prefiro usar leite porque eu acho que a massa fica mais saborosa, tá? E aí, como hoje tá um dia bem frio, eu amornei o leite, tá? Pra que a ativação do fermento acontecesse mais rápido. E o que acontece? Eu estou fazendo aqui uma massa dobrada, mas eu vou passar as quantidades para vocês de uma massa para uma receita só, tá? Então, aqui, como hoje eu queria fazer para sobrar um pouquinho, eu coloquei aqui 2 copos de 240 ml de leite, tá? Você pode colocar um só. Em seguida, do leite morno ou da água morna, você vai colocar 10 gramas ou 1 colher de sopa de fermento seco. Se o seu fermento for o fresco, você vai usar 30 gramas. Tá? Esse aqui é um fermento biológico. Vou misturar bastante no leite morno, para ele já começar a ativar. E em seguida, a gente coloca o açúcar. O açúcar é muito amigo do fermento, então ele já vai começar a ativar esse fermento. Na receita para uma massa só, você vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Como eu tô fazendo dobrado, eu coloquei 6 colheres de sopa de açúcar. Então eu misturo bem até dissolver bastante, tá? Diluído bem o meu açúcar e o meu fermento, eu vou colocar aqui seriam 3 colheres de sopa de óleo ou de azeite. Como eu estou fazendo a massa dobrada, aqui tem 6 colheres de sopa de óleo, tá? Então misturo bem. Nesse momento, algumas pessoas já acrescentam sal. Como o sal não é muito amigo do fermento, eu prefiro acrescentar o sal junto com o seco, que é o trigo, tá? Então agora eu vou adicionar 2 ovos. Seria um só, mas como a minha massa é dobrada, 2 ovos. Tá? E aí, diluo bem esse ovo. Já vai dar uma emulsionada aqui com o óleo. Bem diluidinho. Aqui eu já reservei 3 copos, o mesmo copo que eu usei de medida para o leite, eu já separei 3 copos de farinha de trigo. Originalmente, seriam só esses 3 copos, tá? Mas como eu vou fazer receita dobrada, eu vou acrescentar os outros 3 de acordo com o que a massa necessitar, tá? Já vou adicionar aqui, junto com a farinha de trigo, as 2 colheres rasas de chá de sal, dando uma misturadinha, porque isso não atrapalha a fermentação, né? O fermento não sente tanto a chegada do sal, tá? E aí, a quantidade de seco, gente, sempre vai variar muito de acordo com o tamanho do copo que você usou para reservar seu leite, o tamanho do seu ovo e também a capacidade de absorção de água da sua farinha. Então, eu sugiro que você sempre coloque a parte seca, que é o trigo, aos poucos, tá? Igual eu fiz aqui, eu vou colocar a metade do trigo que eu tenho que colocar, vou mexer e agora os outros 3 copos eu vou colocando de acordo com o que eu vou dando ponto na massa. Ó, meu fouetzinho já tá ficando um pouco difícil de misturar com ele, então eu vou pegar uma colher aqui de silicone pra ficar mais fácil e pra eu mostrar melhor o ponto dessa massa pra vocês. Acho até que uma colher de pau vai ser melhor. Então, ó, misturando bem. Então, eu já vou começar a acrescentar o restante do meu trigo aos poucos, tá? E eu vou mostrando pra vocês o ponto que essa massa vai chegando. Já coloquei aqui separadinho mais 3 copos e eu vou tentar ir adicionando aos poucos pra mostrar pra vocês a massa chegando ao ponto, tá? Essa é uma massa que não precisa de sova. Isso facilita muito, né, gente, a fabricação desse pão. Principalmente se você tiver uma batedeira planetária.
é maravilhoso. Pra você que não tem, só mexer um pouquinho no braço mesmo e ele não vai precisar de sova. Ó, a massa ainda tá bem líquida, bem pegajosa. Vou adicionar mais uma parte da farinha. Vamos ver. O braço trabalhando. Acho que agora chega, hein? Vamos ver. Essa minha farinha, ela absorve bastante água. Ela é uma farinha própria para pães, né? Então, ela desenvolve o glúten com mais facilidade. Então, ela é uma farinha que naturalmente retém mais água. Então, eu acredito que eu não vá precisar usar a minha farinha toda que eu reservei, ó. Está uma massa bem pegajosa. Vou dar mais uma misturada aqui. Ainda tá sujando a mão, tá vendo? Então, mais um pouco de farinha de trigo. Sempre aos poucos, tá? Ó, já estou aqui com a massa pronta. Eu precisei colocar a mão na massa, não para fazer um movimento de sova. Eu precisei só para incorporar melhor os ingredientes, até porque eu dobrei a massa, né? A quantidade, então ficou um pouco mais difícil de misturar aqui dentro. Mas, ó, minha pia tá limpinha e eu não precisei sovar a massa, apenas misturei com as mãos para incorporar os ingredientes. O resultado é assim, ela é pegajosa na mão. Se você colocar o dedo, não cola no dedo, mas se você abrir a massa e for manuseá-la, suja a mão, tá vendo? Então, esse é o ponto certo. Agora eu vou cobrir ela com um pano e vou deixá-la descansando por aproximadamente 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura do ambiente que você estiver. Mas a massa tem que dobrar de tamanho, tá bom? Essa foi a quantidade de farinha que sobrou. Eu não precisei usar a farinha toda. Então, sobrou essa quantidade que eu acredito que deve dar aí 1/3, né, de um copo, que eu vou guardar para enfarinhar a pia depois, no momento de modelar os pãezinhos e não correr o risco dele ficar seco, tá bom? Ó, a massa já descansou. A minha massa descansou por uns 40 minutos aproximadamente. Aqui em casa tá bastante frio, então eu acabei ligando o forno e deixando ela ali pertinho para aquecer um pouco o ambiente. Agora eu vou enfarinhar a minha superfície. O glúten parece que desenvolveu bem. Ela é uma massa bem pegajosa para trabalhar, então, precisando enfarinhar, enfarinha a superfície de trabalho, a massa em si. E aí, daqui você pode, tendo feito uma massa só, você pode fazer um pão grande ou dividir para fazer pães pequenos, né? Pães menores. Eu vou preferir fazer pãezinhos menores. Então, se você quiser com precisão, você pode usar uma balança, tá? Eu não faço questão, é pra gente comer aqui em casa mesmo. Então, eu vou fazer pães mais ou menos desse tamanho. A massa vai descansar de novo, tá? Vamos ver. Então, agora chegou a hora de moldar os pães, tá? Se precisar, passa mais um pouquinho de farinha. E o molde não é nada demais, tá, gente? É só achar um formatinho longo aqui pra ele.
E é só enrolar. Ó, tem um tabuleiro aqui previamente untado com azeite. E essa emendinha aqui, essa voltinha, vai ficar sempre pra baixo, tá? E aí a gente vai enrolando, eu vou enrolando e vou pondo aqui no tabuleiro com vocês. Ó, acomodei eles aqui nos tabuleiros, né? Confesso que eu acho que eu deixei um pouquinho apertado, porque eles vão descansar por mais 20 minutinhos numa segunda vez, então eu acho que eles vão crescer mais um pouquinho. Tá vendo esses aqui que já estão prontos há mais tempo? Já descansaram e já cresceram mais um pouquinho, a diferença. Então, agora eles vão descansar por mais uns 20 minutinhos. O forno já está pré-aquecendo e aí eles vão ao forno, tá? Já volto pra mostrar pra vocês eles descansados. Olha só, gente, pãezinhos descansados, olha como ficou lindo, como que cresceram. Esse aqui cresceu um pouquinho menos porque eu moldei eles por último, então eles vão descansar um pouquinho mais. Esse aqui já vai ao forno e olha como ficou lindinho, lindinho demais, né? Então, vamos pôr eles no forno comigo, a 180 graus, por aproximadamente 20 minutos, tá? Vou colocar na prateleira de cima para não correr o risco de tostar muito embaixo, tá bom? Olha, gente, esse foi o resultado. O pãozinho acabou de sair do forno. Olha só que coisa linda, saindo fumacinha ainda. E ele ficou super macio. Olha isso. Gente, primeira vez que eu faço esse pãozinho, então se eu conseguir, você também consegue, tá? Testa aí na sua casa e me conta o que você achou.